Antes de começar o vídeo, pedimos humildemente que você se inscreva em nosso canal do YouTube, pois precisamos de no mínimo 1000 inscritos para fazer transmissões ao vivo com comentários na plataforma. Se você estiver assistindo esse vídeo no Facebook, acesse o link na descrição. Ou se você estiver no YouTube, clique em inscrever e compartilhe com seus amigos. Muito obrigado por seu apoio. Olá, tudo bem? Meu nome é Vinícius e eu estou gravando esse vídeo para responder algumas perguntas que foram feitas a mim, fruto da exposição bíblica que alguns dias atrás eu tive o privilégio de fazer e compartilhar com alguns de vocês, baseado no texto de João, capítulo 3. Então, conversamos um pouquinho lá sobre o encontro de Nicodemos com Jesus. E a temática que buscamos desenvolver é que nem tudo que parece é. Então falamos um pouquinho acerca de que religião é diferente de relacionamento, saber é diferente de crer, e falamos que parecer é diferente de estar. Muito bem, a pergunta que me foi feita, fruto de todo esse tempo aí de exposição, baseado nesse texto de João capítulo 3, versículos de 1 a 21, é a seguinte: sobre religião, o que dizer de Tiago 1, 27? Você acredita que existe uma religiosidade verdadeira? Então, primeiro queria agradecer a pergunta, uma boa pergunta. Então vamos lá para o que diz Tiago, capítulo 1, versículo 27. Diz o seguinte, aqui lendo na versão NVT: a religião pura e verdadeira aos olhos de Deus, o Pai, é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. É isso que diz o texto de Tiago, capítulo 1, versículo 27. Então, assim, o livro de Tiago é um livro que gosto muito, escrito pelo meio-irmão de Jesus, que já no início, na parte introdutória, como credencial, como apresentação, ele não se apresenta como meio-irmão de Jesus, como se nisso estivesse a sua autoridade, mas ele se apresenta como um escravo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Então, a própria família de Jesus não acreditava necessariamente, totalmente em Jesus, como o Messias, como o homem-Deus, e essa crença foi se construindo ao longo do processo, e digamos que ela só de fato aconteceu quando de fato Jesus ele morre e ressuscita. E aí então eles comprovam e veem que de fato Jesus Cristo estava falando a verdade. Então, Tiago usa como credencial para escrever essa carta esse processo de transformação e agora de seguir a Cristo. Inicialmente na sua carta, nos primeiros 12 versículos, ele vai falar sobre a questão das provações, como Deus usa as provações para nos fazer mais parecido com Ele. Depois, versículo 13 até versículo 18, vai falar de que Deus não tem parte com o mal, Ele não tenta ninguém, a tentação é fruto do nosso próprio coração e do sistema desse mundo, e também pode vir por fonte de Satanás e dos demônios. E a partir do versículo 19, ele que vai fazer parte aqui dessa parte do texto, né? Do versículo 19 até o versículo 27 compõe um outro assunto aqui do capítulo 1 de Tiago. E aí nessa parte aqui do texto de 19 a 27 é o que ele vai desenvolver de que nós não devemos ser ouvintes negligentes, mas operosos praticantes, né? Antes de entrar na pergunta, só para deixar claro aqui, só para não deixar de apresentar assim, rapidamente o livro de Tiago, capítulo 2 vai falar sobre o problema da acepção de pessoas. Alguns na igreja estavam tratando de forma incorreta, com mais privilégios mais ricos e desprezando os mais pobres. Ainda no capítulo 2 ele fala sobre a diferença de fé e obras. Mostra-me a sua fé sem obras e eu por meio das minhas obras lhe mostrarei a minha fé. Capítulo 3 vai falar sobre o uso da língua e aí sobre a incoerência de uma fonte boa tem que produzir frutos bons.
uma fonte boa não pode produzir frutos ruins. Então fala sobre a questão da língua, sobre onde você está buscando a sua sabedoria, se numa fonte ruim, numa fonte boa. Toda sabedoria boa e perfeita vem do alto, também como diz Tiago 1,17. Capítulo 4 fala de onde vêm as guerras, se não do nosso próprio coração. E aí o texto continua falando sobre o fato de nós não sermos inimigos de Deus, mas amigos de Deus, e se formos amigos de Deus, então seremos inimigos do mundo. Fala sobre nos submetermos a Deus para resistir ao diabo, fala para não julgarmos uns aos outros, fala para nós não confiarmos em nós mesmos, mas para confiarmos em Deus, dependermos dele. E no capítulo 5, ele dá uma exortação sobre os ricos para não confiarem em si mesmos, em suas posses, mas no Senhor. E na sequência fala sobre a questão de sermos pacientes quanto à volta do Senhor Jesus Cristo, fala sobre sermos pacientes no sofrimento e fala para que nós busquemos ao Senhor em oração, para que Ele então ouça nossas orações, nos ajude com nossos sofrimentos e para que nós creiamos então na intervenção divina. Elias era um homem comum como nós, orou e foi atendido. Então, nós temos o mesmo acesso que Elias tinha ao Senhor. Voltando ao capítulo 1, então, nós podemos entender que todo o livro está envolto a essa questão de algumas pessoas terem a aparência de religiosidade, mas não terem a prática religiosa. Então, quando expusemos o capítulo 3, diante dessa temática de nem tudo que parece e no primeiro ponto eu mencionei de que a religião é diferente de relacionamento, o meu ponto central não era lidar necessariamente com a etimologia da palavra religião. Então, a etimologia da palavra religião, que vem do latim, religare, que tem a ideia de religar o homem com Deus. Então, nenhum problema com a ideia da religião, né? Então, a minha questão não era muito tratar e entrar no ponto do significado da palavra religião, que tem uma ideia correta, ok. Vamos trabalhar, vamos direcionar, vamos servir de instrumento para religar o homem com Deus. E isso só acontece por meio do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. A minha questão é o que está envolto na ideia da religião. A religião, com o passar do tempo, tem sido mais entendida como um processo humano pelo qual o ser humano pode se relacionar com Deus por meios humanos, por processos humanos e por garantias e méritos humanos, do que necessariamente de conduzir o homem à palavra, ao sacrifício de Cristo e aos méritos de Cristo para que então possa se relacionar com ele. E é justamente disso que Tiago está tratando aqui. Por quê? Porque alguns judeus, esses que estavam em dispersão, são os endereçados dessa carta de Tiago, eles achavam que pelo fato de serem judeus e pelo fato de observarem alguns mandamentos, não todos, isso já por si lhes garantiria acesso e relacionamento com Deus. E Tiago está justamente desconstruindo isso, né? No início dessa perícope, desse texto aqui, né? Ele começa: entendam isso, meus amados irmãos, estejam prontos para ouvir, mas não se apressem para falar nem para se irar. A ira humana não produz a justiça divina. Portanto, removam toda a impureza e maldade e aceitem humildemente a palavra que lhes foi implantada no coração, pois ela tem poder para salvá-los. Não se limitem, porém, a ouvir a palavra, ponham-na em prática. Do contrário, só enganarão a si mesmos. E aí ele vai construindo o texto, ilustrando de que aquele que só ouve é como aquele que se olha no espelho, mas depois esquece aquilo que viu e volta a fazer aquilo que quer. Religião por si só não toca o coração, não transforma o coração, não nos faz acessíveis a Deus. A religião por si só, nessa metodologia, nessa construção apenas de um processo humano, de um dispositivo humano, ela tem toda essa aparência de conexão com Deus, mas ela de fato não nos conecta ao Senhor. E aí Tiago, ele prova aqueles que tinham essa aparência de religião, mencionando o seguinte: olha, a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas. Os órfãos e as viúvas, desde o Antigo Testamento,
são grupos que deveriam ser assistidos, ajudados, assistenciados pelos filhos e filhas de Deus. Por quê? Porque os órfãos e as viúvas eram os grupos mais vulneráveis na cultura judaica e ainda nos dias de hoje. Então, para provar de fato se a fé era verdadeira daqueles que diziam ter fé, daqueles que diziam ter religião, Tiago os desafia, então, eles cuidarem daqueles mais desfavorecidos, dos que mais necessitavam, dos que mais precisavam. Então, ok, você diz que é religioso, você diz que tem relacionamento com Deus. Então, prova a sua religião para mim. Quanto você tem ajudado os órfãos? Quanto você tem ajudado as viúvas? Se você tiver uma resposta para essa pergunta para mim, se você estiver de fato fazendo alguma coisa, então eu vou acreditar que a sua religião é verdadeira. Eu vou acreditar que não é da boca para fora. Eu vou acreditar que o seu sacrifício não é apenas um sacrifício. Que você não decora versículo por decorar. Que você não sabe a lei por saber, mas que você coloca em prática essa lei. E é interessante que justamente no capítulo 2, o tema seguinte é acepção de pessoas. Tratar melhor os ricos do que os pobres. Os falsos religiosos fazem isso, eles fazem acepção de pessoas. E era isso que estava acontecendo, e por isso Tiago é usado por Deus para exortar essas pessoas. O assunto é o seguinte: fé sem obras. Ou seja, falsa religião. A verdadeira religião tem obras. Se mostra na minha própria vida e nas minhas relações com as pessoas e com o mundo. Então, assim, existe uma verdadeira religiosidade? Ok, existe, levando em consideração a etimologia da palavra de que é religar o homem com Deus. Mas, no uso que eu trouxe na exposição de João capítulo 3, dessa religiosidade talhada, produzida, arquitetada pelos homens, com essa questão de que a religião em si só, o fato de ir à igreja, o fato de cantar algumas músicas, o fato de ter memorizado alguns versículos, o fato de ter alguns princípios ou de alguns comportamentos religiosos ou aceitos pela comunidade religiosa, tudo isso em si mesmo não tem o poder e nem a condição de te conectar com Deus. Então, nesse aspecto, religião ou religiosidade é diferente de relacionamento. Deus chamou você e a mim para um relacionamento com Ele. À medida em que eu e você cremos em Cristo como Salvador, confessamos nossos pecados, reconhecemos que estamos perdidos em nós mesmos e clamamos para que Cristo se torne o nosso Salvador, Ele também se torna o nosso Senhor. Ele então transforma o nosso coração e aí vai destruindo todos os meus dispositivos mentais, sensoriais, trocando tudo isso que anteriormente era influenciado pelo sistema desse mundo e pela pecaminosidade do meu coração e transforma tudo isso em novo, vai renovando minha mente, vai transformando minha forma de pensar, de agir, de crer, de sentir, de reagir às situações. E isso se dá não simplesmente por um processo mecânico da religiosidade. Isso se dá por um processo de relacionamento, de oração, de leitura bíblica, de deixar com que o Espírito Santo fale comigo e transforme a minha vida, de me usar por meio das oportunidades, dos dons, das habilidades que Ele me concedeu, de dia a dia, de me colocar todo dia à disposição dEle, abrir o meu coração, de certa forma, entre aspas, permitir que Ele entre em áreas da minha vida e vá transformando a minha vida segundo a imagem e a semelhança dEle. Então, existe uma religião verdadeira? Pela etimologia da palavra, existe. Mas ela é provada, ela é manifesta por meio desse relacionamento real e verdadeiro com o Senhor, e ela tem a ver com a observância dos princípios da palavra, como os que Tiago apresenta aqui no seu livro. Espero ter podido responder a essa pergunta. Mais uma vez agradeço por aquele ou aquela que fez essa pergunta e estou à disposição para dar mais esclarecimento acerca desse ou de outros temas que sejam interessantes. A pergunta que me foi feita, e gostaria de tentar responder aqui, em primeiro lugar, obrigado pela pergunta, uma boa pergunta. A pergunta é o seguinte: poderia explicar melhor que ser é diferente de fazer?
Bem, essa questão parece um tanto quanto filosófica, mas não é. E vou tentar explicar de uma forma bem simples. Jesus Cristo, durante o período em que esteve aqui em ministério na Terra, ele lidou com várias pessoas e com diferentes grupos. Talvez o grupo que mais aparece interagindo com Jesus seja o dos fariseus, né? Ele não se relacionou apenas com esse grupo, mas os fariseus, em vários textos dos evangelhos, aparecem interagindo com Jesus. E na grande maioria das vezes, se não todas as vezes, os fariseus se reuniam ou se encontravam com Jesus para desafiá-lo, para questioná-lo, para tentar repreendê-lo em alguma coisa. E se você vai para pesquisar quem eram os fariseus, nós encontramos que os fariseus eles nascem no período considerado na história da igreja, na história da revelação das escrituras, como um período interbíblico. Então, esse período interbíblico é conhecido como um período em que Deus não se manifestou profeticamente à nação de Israel. Ele não falou com o ser humano de forma profética. Ele continuou agindo, interagindo, governando todas as coisas, derramando graça, misericórdia, cuidando do ser humano e também da nação de Israel. Mas profeticamente ele não se revela à nação de Israel. Faz isso, por último, em Malaquias e depois não faz mais. Só vai se manifestar profeticamente a Zacarias, enquanto ele estava lá no seu turno, oficiando ali no templo, e a revelação que ele traz a Zacarias é de que ele e a esposa, eles não podiam ter filhos, mas ele envia um anjo para mostrar, para revelar de que eles teriam um filho, esse seria João Batista, e ele prepararia o caminho para o Messias, o caminho do Senhor. Então, é aí que Deus quebra esse silêncio profético de mais ou menos 400 anos. Então, nesse período interbíblico, os fariseus, eles surgem. Qual era a ideia? Né? A ideia era de trazer de volta o povo de Israel para cumprirem, para observarem, para praticarem a lei do Senhor. Nesse período de 400 anos de silêncio, o povo de Israel estava se misturando à cultura grega principalmente. Eles estavam se helenizando, esse é o termo. E eles estavam se afastando cada vez mais dos caminhos e da lei do Senhor. E o povo de Israel já tinha uma larga experiência em o que acontecia quando eles se afastavam de Deus. Eles já tinham passado pelo primeiro cativeiro assírio, 722, e pelo segundo cativeiro babilônico, em 586. Então, o povo de Israel já sabia o que Deus, ou como Deus os disciplinaria quando eles levantavam outro Deus para si ou deixavam de observar seus mandamentos, a aliança, suas leis. Então, esse grupo de judeus se levanta para praticar a palavra, para observar a lei do Senhor, para se devotar a Deus e de trazer, então, novamente a comunidade a observarem as leis, a temerem e adorarem o Senhor. Então, os fariseus nascem com essa ideia e com esse mote, com essa motivação. Por isso, eles são conhecidos também como os purificadores. A palavra fariseu quer dizer isso, purificação ou purificadores. Então, eles nascem com esse bom propósito, né, com essa razão de ser o que era assim louvável, né, inicialmente. Mas com o passar do tempo, como acontece com todos esses ideais humanos e que são apenas mantidos por méritos e por dispositivos humanos, eles foram se afastando do Senhor, eles foram criando leis baseadas nos 10 mandamentos e nas leis que haviam sido dadas pelo Senhor, e foram cada vez mais fazendo ou criando dispositivos que mais beneficiavam a eles, a sua comunidade, o seu órgão político. Os fariseus se tornaram um órgão político. Vocês, nas escrituras, vão achar uma instituição chamada Sinédrio, que era formada apenas por fariseus, né, pelos mais distintos, e são eles que têm muita interação com tudo aquilo que acontece com a vida religiosa no tempo de Jesus. E eles estavam mais envolvidos consigo mesmos, com as suas axiologias acerca de Deus e da lei,
do que necessariamente envolvidos com Deus, com uma devoção a Ele, uma devoção à palavra de Deus. E ao invés de se purificarem e serem instrumentos de Deus para purificarem os outros, eles não tinham um relacionamento com Deus, por se basearem apenas em métodos e méritos humanos e não divinos. E além de não terem um relacionamento com Deus, além de não pertencerem ao reino de Deus, eles também estavam impedindo de que outras pessoas conhecessem a Deus e fizessem parte do reino de Deus. Bom, essa é a acusação de Jesus a eles. Então, essa não é uma conclusão minha, ou de um livro teológico, ou de alguns teólogos. Essa é a conclusão de Jesus. Por exemplo, só para citar, fora esse encontro de Jesus com Nicodemos, ou de Nicodemos com Jesus, em João 3, em que Jesus diz a Nicodemos que ele tinha que nascer de novo da água e do Espírito, para que ele então pudesse herdar o reino de Deus, que a religiosidade não iria conduzi-lo lá, porque era baseada em questões e méritos humanos. Em João 8, Jesus, ao confrontar ou a responder à afronta dos fariseus que o consideravam como enviado de Beelzebu, Jesus Cristo diz que eles eram filhos do diabo, eles não eram filhos de Abraão, filhos da promessa, filhos da fé, porque Abraão havia se submetido a Deus e às suas promessas e era inteiramente servo do Senhor. Mas os fariseus eram apenas seguidores de si mesmos e das leis que eles criaram. E por isso eles eram filhos do diabo e eles mentiam, assim como o diabo mente desde o princípio. E é daí que tem João 8,44, né, onde Jesus Cristo denuncia Satanás, que é mentiroso desde o princípio, e os fariseus estavam sendo seguidores de Satanás. Eles não entravam no reino e não permitiam que os outros entrassem. Jesus Cristo também menciona que os fariseus são como sepulcros caiados. Eles aparentam piedade, aparentam obediência por fora, mas por dentro os seus corações estão afastados do Senhor. Então, nesse sentido, os fariseus eles tinham as práticas supostamente corretas. Eles jejuavam, eles iam ao templo, eles sacrificavam, eles procuravam viver uma vida socialmente aceita, tentavam aplicar ou praticar a grande maioria dos mandamentos e das leis que eles criaram. Eles procuravam guardar o sábado à sua moda, segundo eles entendiam do sábado, que era um entendimento diferente do Senhor Jesus Cristo e das Escrituras. Então, eles pareciam, eles tinham todas as práticas, mas eles não eram. Então, eles faziam aquilo que aparentemente era correto, mas eles não eram. Eles não tinham um coração transformado. Eles, de fato, não eram devotos a Deus. Eles não tinham um relacionamento com Deus. Ao se encontrarem com Jesus, ao invés de verem em Jesus o cumprimento de todas as profecias, eles trataram Jesus como um mentiroso, como um herege, como um seguidor ou enviado de Beelzebu, e eles não se submeteram. E eles, junto com os demais grupos judeus, foram os responsáveis por crucificarem e por matarem Jesus. E Jesus denuncia a tudo isso. E a perseguição deles continua depois que Jesus é assunto aos céus. Então são os judeus, fariseus e outros grupos, saduceus, os escribas e outros, que continuam perseguindo os discípulos e aqueles que se convertem a Jesus depois que Jesus foi assunto aos céus. Então a perseguição aos cristãos primeiro parte dos judeus. E depois que é institucionalizada e passa para um império romano, isso se torna uma política imperial e até 314 e 315 os cristãos vão ser perseguidos pelos judeus, até então que tem o Edito de Milão, por um imperador chamado Constantino, e então o cristianismo se torna uma religião lícita e proibida de ser perseguida. Então, nesse sentido, fazer é diferente de ser. Então, nós, por algum tempo, podemos ser bons atores, que é a ideia da palavra hipócrita ou hipocrisia, é encenação. Então, nós podemos encenar bons comportamentos, que supostamente são fruto de boas ideias, mas nós não conseguimos fazer isso por muito tempo. Eu vou contar uma ilustração para terminar aqui a minha resposta. Eu trabalho numa cidade, ajudo uma igreja numa cidade
chamada Tracunhaém. Tracunhaém é uma cidade que tem a fama de ser a cidade do barro, porque ela tem muitos artesãos que fazem artesanatos de argila. E a palavra sincero vem de obras feitas de argila, às quais não eram adicionadas cera. Quando você faz um jarro, um vaso de barro, e depois que você leva ao fogo, se esse vaso não é feito com um barro de uma argila de qualidade, se ele não é bem feito, quando ele for ser levado ao fogo, ele vai rachar. Às vezes as rachaduras são grandes e visíveis, e às vezes as rachaduras são mínimas. E como é que o especialista ele vai avaliar para ver se essa obra feita de argila é boa ou não? Ele vai levar ao sol. E a luz do sol, refletida ali naquele instrumento de argila, ele vai mostrar qualquer imperfeição se houver. Então, se houver uma rachadura, mesmo que mínima, ao ser defrontado com a luz do sol, essa imperfeição vai ser delatada, vai ser mostrada. E para então impedir que os especialistas pudessem ver essas imperfeições, o que é que então algumas pessoas faziam? Passava cera. E aí quando você passa cera naquele vaso de barro, a cera ela fica ali tampando ou tapando ali aquela rachadura, por mínima que seja. E aí quando você passa ali, às vezes você não consegue ver, né, aquela rachadura, porque ela está com uma cera por cima, camuflando aquela imperfeição. Então por isso que a palavra sincero, na sua etimologia, quer dizer sem cera. Então a questão de ser e de fazer é o seguinte: aqueles que de fato são seguidores de Cristo, são filhos e filhas de Deus, eles são vasos de barro, mas eles são sem cera. Eles são assim, imperfeitos mesmo. Você olha para eles e você vê, mas você percebe de que eles estão se esforçando pelos méritos do Senhor Jesus Cristo, da palavra, pelo controle do Espírito Santo, a serem mais parecidos com o Senhor. Mas você vai se defrontar com muitas pessoas que não são, mas aparentam ser por suas práticas. Mas o tempo e algumas provas, como essa ilustração do sol, mostrarão que essas pessoas apenas aparentam ser. Elas têm até um comportamento correto. Elas vão à igreja, elas dão dízimos e ofertas, elas até falam como um cristão, mas com o tempo e a proximidade pode mostrar que elas apenas fazem ou têm comportamentos que parecem ser corretos, agradáveis a Deus e de um verdadeiro cristão, mas de fato elas não são. Então, nesse aspecto, ser é diferente de fazer. Aquelas pessoas que são, de fato farão e continuarão fazendo até que Cristo volte. Aquelas pessoas que só fazem, em algum momento, elas deixarão a máscara cair e então serão descobertas e a verdade aparecerá que elas não são. E aí, que Deus tenha misericórdia de cada uma delas, lhes dê a oportunidade para reconhecerem que apenas fazem e não são. E então que elas possam crer em Cristo como Salvador e possam ser filhos de Deus e continuem então, ou passem então a fazer aquilo que é correto fazer, mas de fato, de verdade. João 4 diz que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Não apenas da boca para fora, mas com o coração. Espero que tenha podido ser útil respondendo essa pergunta. Estou à disposição para mais esclarecimentos. Deus abençoe, graça e paz sobre a sua vida. Tchau, tchau. Até a próxima.